Boa noite, Ranieri. Boa Gustavo noite. Fortes, Identidade Corintiana. Nos 3 clássicos do Campeonato Brasileiro, o Corinthians foi fora de casa, o Corinthians foi derrotado por 2 gols ou mais. O que acontece nessas partidas com o elenco que o Corinthians não consegue desempenhar igual às outras partidas? Obrigado. Boa noite. Cara, eu acho que falta um pouco de... Não sei se falta, mas a gente entra com uma atitude diferente do que a gente entra nos outros jogos. A gente precisa rever isso, porque a gente consegue fazer jogos que nos animam muito, jogos dentro de casa, fora de casa, que a gente consegue impor nosso ritmo, consegue pressionar o adversário. Em outros jogos a gente não sabe o que acontece, que não consegue repetir o mesmo desempenho. Então, não sei, eu acho que é o que a gente precisa ver urgente, porque não pode estar todo jogo que a gente faz fora de casa contra um adversário importante assim, a gente vir aqui e dar as mesmas desculpas. A gente precisa melhorar e precisa ser logo. Ranieri, boa noite. Gabriel Braga do Timão. O Lucas disse aqui na coletiva agora que todas as instruções foram passadas para que o Corinthians fizesse o melhor jogo possível e que as coisas não aconteceram. Foi um problema de assimilação, uma falta de assimilação dos jogadores das instruções que foram passadas? Qual foi a principal dificuldade que vocês enfrentaram no jogo? Obrigado. Cara, sim, as informações foram passadas, a gente sabia e teve a semana inteira falado que o time do Santos é um time que pressiona muito no primeiro tempo. Foi passado dados, foi passado vídeos e a gente sabia da intensidade deles. Eu acho que às vezes a gente precisa também entender que a gente não vai fazer o melhor jogo da história do Corinthians e a gente precisa pelo menos segurar o placar no primeiro tempo, porque no segundo tempo a gente sabe que eles baixam e foi o que aconteceu. Então, hoje a comissão técnica não teve 0% de culpa, a culpa foi toda nossa dentro de campo. A gente entrou de uma maneira que não era para entrar, a gente entrou de uma maneira que a gente não treinou a semana, porque durante a semana foram treinos muito bem feitos e no jogo a gente não fez da mesma forma. Então eu acho que a gente tem que isentar a comissão, porque tudo foi passado, todas as informações foram passadas e a gente não correspondeu dentro de campo, fez errado e a culpa é toda nossa. Ranieri, boa noite. André Costa, Gazeta Esportiva. Como você e o restante do elenco avalia por que o time não consegue engatar uma sequência de vitórias? Era mais uma vez uma oportunidade de mais uma vitória seguida, de repente saltar um pouco ali na tabela, mas mais uma vez deixou passar. Por que isso tem acontecido com o Corinthians nesse Campeonato Brasileiro? Cara, primeiro porque o Campeonato Brasileiro, todo jogo é um jogo é diferente do outro. Eu acho que se a gente fizer um corte dos 3 jogos que a gente teve nos 7 dias da semana passada, eu acho que não seria loucura nenhuma falar que a gente mereceu a vitória nos 3. E infelizmente não aconteceu. E por detalhes, contra o Flamengo, um momento de desatenção, um lateral que era nosso e deu para eles e acabou que a gente perdeu os pontos. Contra o Inter, um lance no final que na minha opinião não foi pênalti, e aí contra o Mirassol a gente conseguiu fazer o nosso trabalho da mesma maneira que tinha feito nas outras 2 partidas e vencer o jogo. Mas se a gente leva os 3 pontos nessas 3 partidas, eu acho que não seria loucura nenhuma. Então acho que tudo se resume a detalhes. Hoje a gente tomou um gol de bola parada com 3 minutos de jogo, tomamos um gol indefensável, um chute que o Baial foi muito feliz, e um gol de pênalti. Com toda a merda que a gente fez no jogo, com todo o desempenho, o mau desempenho que a gente teve, a gente ainda tomou 3 gols que foram, e outro de pênalti. Então a gente tomou 3 gols que, por detalhes, a gente a gente escapa de ter resultados. Então acho que ter concentração, manter concentração 100% do tempo, porque a gente não pode mais estar fazendo isso. A gente não pode mais entrar em jogos da maneira que a gente está entrando e não pode se repetir esses resultados. Ranieri, aqui, Vitor Boni, Jovem Pan. A ocasião, obviamente, não é a melhor, o resultado não é o melhor, mas você completou uma marca importante, né? 100 jogos com a camisa do Corinthians. Queria que você falasse um pouco sobre o que significa essa marca para você. Cara, é uma marca que eu nunca sonhei atingir. Eu acho que
Teve uma vez que eu fiz 50 jogos pela Ferroviária, me deram uma camisa e eu fiquei muito feliz porque era um momento importante para minha carreira. E naquele momento, se me dissessem que eu ia fazer 100 jogos pelo Corinthians, eu acho que eu desacreditaria. Mas Deus foi bom na minha vida e tem feito coisas gigantes na minha carreira. Mas esse momento, eu acho que foi ofuscado, apesar do gol. Eu acho que é algo que vai ficar em segundo plano, essa marca de 100 jogos, porque apesar de eu ficar feliz por alcançar esse número, eu particularmente me sinto envergonhado, principalmente pelo primeiro tempo que eu fiz, não falo só do time inteiro. Eu acho que todo mundo no time é autocrítico e sabe onde errou, mas falando por mim, eu fico envergonhado pelo primeiro tempo que eu fiz, isso não tem desculpa. E no segundo tempo a gente melhorou um pouco, conseguiu fazer nosso gol. Mas acho que a marca hoje vai ficar em segundo plano, fico feliz pela marca, pelo gol, mas não é o que eu tenho que comemorar no momento. Ranieri, Lucas Bolfer, da TV Alameda Alvinegro. Pegando um gancho no que você respondeu agora, passou essa sensação, principalmente, não sei, dentro do vestiário, onde o Corinthians pode ter sido goleado aqui na Vila, passou essa sensação para vocês internamente, assim? Não, o treinador falou, o Lucas falou no intervalo, que se a gente não mudasse a nossa atitude, a gente ia sair com um placar mais elástico ainda do que já tinha sido o primeiro tempo. E apesar do pênalti do Bidon ali, eles terem feito o gol de pênalti, eu acho que a gente conseguiu controlar mais o segundo tempo, conseguiu ter mais posse de bola, finalizamos mais vezes, isso fazendo uma comparação com o nosso primeiro tempo. Então, lógico que foi falado, a gente mudou um pouco a atitude no segundo tempo, mas ainda assim foi muito aquém do que a gente pode fazer. A gente tinha totais condições de fazer uma partida assim como a gente fez contra o Inter, contra o Atlético Mineiro, contra o Vasco, fora de casa, e vir aqui fazer nosso resultado, mas infelizmente não foi o que aconteceu. E a culpa hoje é toda nossa, acho que hoje a gente mereceu a derrota. Ranieri, boa noite. Henrique Figuiotti, da Rádio Crack Neto. Ranieri, agora há pouco o Lucas falou em energia baixa sobre o jogo. Ele citou isso a todo momento. O torcedor do Corinthians, em vários momentos, cita que parece que o Corinthians escolhe jogos, escolhe jogar em momentos grandes, escolhe estar nos grandes palcos. O que você, que falou já em sentimento de vergonha pela partida de hoje, pode dizer para esse torcedor que pensa isso sobre a equipe do Corinthians, principalmente nessa temporada? Não, acho que o fato de a frase escolher jogos, eu acho que não condiz com o que a gente faz. Eu acho que, lógico, tem jogos que a gente tem desempenhos bons, desempenhos ruins, mas a gente é profissional. Se a gente fosse escolher, a gente escolheria todos. Então, não tem essa, não, esse jogo aqui nós vamos entrar, é mais um, esse aqui nós vamos entrar e vamos dar a vida. Não tem isso. Só que tem jogos que acarretam momentos diferentes. Acho que a gente vinha... Se a gente fizer um recorte dos primeiros 5 minutos ali, a gente conseguiu ter uma posse, a gente conseguiu colocar eles em bloco baixo em alguns momentos de construção. E aí, estádio cheio, estádio lotado, eles, com toda a mobilização que fizeram pelo time, pela torcida, fazer um gol com 3 minutos, para eles o ambiente virou e ficou proporcional para eles. Então, eu acho que não tem essa de escolher jogos, o jogo foi dificultado pela nossa atitude, pela nossa maneira de jogar. E acho que faltou um pouco de atitude da gente no jogo, principalmente no primeiro tempo. Ranieri, aqui, Bianca Molina, TNT Esportes. Minha pergunta vai no sentido dessa última também, porque em alguns momentos na temporada a gente já viu vocês mesmos, jogadores, darem a cara a tapa e dizerem, pô, hoje não agimos como deveria, hoje isentando comissão técnica, a hora do Ramon, agora do Dorival Júnior. Isso aconteceu em Libertadores, aconteceu em Sul-Americana, aconteceu em Campeonato Brasileiro, aconteceu em situações de clássicos do Campeonato Brasileiro, né? Regional, contra o São Paulo, hoje contra o Santos. E aí tu abres a coletiva e tu fala assim, putz, eu acho que eu não tenho que estar aqui buscar desculpas, mas eu realmente admito que nós não tivemos uma boa atuação, não entramos com uma atitude boa, uma postura boa. E aí eu te pergunto, se tu reconhece que a tua atuação também não foi a ideal ao longo do primeiro tempo, o que o jogador que já veste essa camisa, que disputa as principais competições por essa camisa,
que tem a possibilidade de enfrentar um clássico do tamanho que é esse entre Corinthians e Santos, que está numa semifinal de Copa do Brasil, o que mais ele precisa para se sentir motivado em todos os jogos durante uma mesma temporada e não ter essa oscilação? E aí eu não falo de desempenho técnico ou tático, oscilação realmente mental, de foco, de um time entrar sabendo que, assim como o Santos fez hoje, poderia ter feito uma final também para o Corinthians. Obrigada. Ótima pergunta. Eu realmente reconheço que o primeiro tempo foi muito abaixo meu, individualmente falando. Eu acho que, se a gente for falar de motivação, cada um tem sua história de vida, cada um tem a sua carreira, cada um sabe onde pisou, onde quer pisar. E a minha motivação é vestir essa camisa, é representar minha família, representar a torcida do Corinthians. Eu acho que a questão não é realmente o que falta para o jogador se sentir motivado. Eu acho que, às vezes, a gente sabe como é que é o futebol brasileiro, então o Santos é um time que pressionava muito no primeiro tempo, fazia muito esse tipo de pressão. Eu acho que às vezes não depende muito de motivação, acho que a gente tem que entender às vezes o jogo também. Contra o Flamengo, por exemplo, foi um time que pressionou muito a gente conseguiu achar soluções para a pressão deles. Contra o Inter também, o primeiro gol que a gente faz é um gol que a gente fica mais de 1 minuto com a posse de bola. E esse jogo a gente não estava achando essas soluções. Porque, com certeza, a gente vai achar times que são capazes de pressionar a gente, de roubar a bola. Então, acho que a gente precisa entender mais esses momentos, que quando não dá para jogar, não dá para jogar por dentro, a gente tem que fazer alguma alternativa, tem que mudar para uma ligação direta. Se eles estão pressionando alto, a gente usar as costas da linha deles. Então, eu acho que vai muito mais da gente entender o momento do jogo do que realmente alguma motivação ou algo que, não, agora eu me inspirei aqui e vou jogar esse jogo. Eu acho que não se encaixa muito bem no que faltou hoje. Eu acho que todo mundo que jogou hoje sabe o que precisa fazer, o que precisa para se motivar, para se sentir inspirado para os jogos, mas eu acho que não foi exatamente essa a situação que a gente viveu hoje. Acho que a gente precisou entender um pouco mais qual que era o estilo do jogo e tem que entender que a gente vai achar equipes que vão pressionar a gente, que vão tentar roubar a bola e a gente mudar o nosso jeito de jogar durante a partida, ler isso mais rápido para poder achar soluções. Ranelli, boa noite, Bismarck Rodrigues, da Rádio Coringão. Ano passado, a gente conversava muito, né, e vocês falavam muito de brigar contra o rebaixamento, e conforme foi se afastando, foi se aproximando do Sul-Americana, Libertadores, e pouco a pouco o time subiu bastante. Nesse ponto da temporada, o Corinthians está um pouco longe do Z4 e também está bem distante do G6, está uma zona intermediária meio destacado dos dois pelotões, podemos dizer assim. Qual o objetivo do Corinthians nessa temporada? O que vocês conversam no vestiário, no dia a dia, de qual o foco, qual a meta do Corinthians ainda no Brasileirão, ou se a Copa do Brasil é o time chegar bem para a Copa do Brasil? Cara, eu acho que ninguém pode negar que se a gente conseguir bons resultados, ganhar pontos e chegar na Copa do Brasil sem preocupação nenhuma, figurando na primeira parte da tabela, a gente vai estar feliz, vai estar conformado, mas a gente sabe que, se tratando de Corinthians, a gente tem que almejar o máximo, então a gente tem que ganhar pontos, tem que ganhar o máximo de pontos que a gente puder nos jogos que faltam, porque a gente sabe o quão importante é financeiramente, quão importante é, falando em competições para o ano que vem, competições internacionais para o ano que vem, a gente tem uma colocação boa, então acho que o objetivo é a gente ganhar pontos o mais rápido e o máximo possível para poder ficar numa posição que condiga que venha condizer com o ano que a gente tem, e espero que isso aconteça o mais rápido possível para que a gente possa chegar nas semifinais da Copa do Brasil sem ter preocupação nenhuma, porque a chance de título mais próxima que a gente tem é essa. Então eu acredito que a gente escalar posições no Campeonato Brasileiro logo o mais rápido, porque a gente precisa disso para poder aliviar financeiramente o clube para o ano que vem e ter competições. Então acho que o principal objetivo é esse, é ganhar o máximo de pontos que a gente puder o mais rápido possível. Obrigado, Raio.